Isabel, né? Congrego lá, vai fazer 8 anos, né? E tem a minha família, aqui está a minha filha Maria Fernanda, meu filho Davi está me acompanhando. Minha esposa não pôde vir, mas moro também na Vila Isabel, né? E ali eu congrego na Igreja Sagradas Missões, junto com a minha filha, com o meu filho Davi e o meu outro filho Rafael também. E sou da Igreja do Pastor Geraldo, né? Ali junto com a pastora Madalena. E ali tem uma vida buscando a presença de Deus, aprendendo a cada dia, né? Que cada dia a gente tem coisas para aprender na presença de Deus. E essa é a minha vida, né? Depois que conheci Jesus, estou firme e forte lá na presença de Deus. E tem passado muitas pelejas, né? Que nós como cristãos passamos, mas estamos aí, firme e forte. E testemunhando hoje aqui, junto com todos aqui da igreja, né? Luterânia. Apoiando essa bênção que me convidou aqui, né? E estamos juntos aí, para glorificar o nome do Senhor, mais uma vez. Amém, glória a Deus. Se você quiser tirar a máscara, fica à vontade, tá? Às vezes fica aí meio... Pode ficar tranquilo. A gente quer saber quem que é o Dalvin, né? A gente está aqui, todo mundo na expectativa. Eu conheço o Dalvin, mas só que na verdade a gente conhece assim, de igreja, né? Eu vou falar algumas coisas dele, mas não conheço o seu testemunho. Fica à vontade aí para estar expondo para a gente aí, a gente venha estar glorificando o nome do Senhor. Amém. Junto contigo. Glória a Deus. Como todos, né? Geralmente a gente tem um passado difícil, né? E a maioria das pessoas, eu creio que não só eu, mas a maioria, como cristão, a gente sabe que na presença de Deus, quando a gente vai buscar a presença de Deus, quando a gente reconhece que necessita, a maioria das vezes a gente vai na dor, né? Então esse também foi o meu caso. Fui buscar Deus no momento de... Eu acho que, para mim, na verdade, naquela época, eu acho que eu tinha tentado tantas coisas que eu achava que para mim já não tinha mais jeito, acho que nem Deus me queria. E verdadeiramente naquela época eu não acreditava tanto assim em Deus, né? Sentia, duvidava, sabe aquela coisa meio morna, eu era assim. Será que Deus verdadeiramente existe? Será que Deus verdadeiramente existe? E essa era sempre a minha pergunta. Cresci num berço evangélico, assim, minha mãe, logo quando eu nasci, ela se converteu, meu pai, e oraram para mim ali a vida toda. Eu cresci dentro da igreja e acompanhando eles, menino, criança, como meu filho e participava das escolinhas, tal, enfim, ouvindo sempre a palavra, vendo sempre a minha mãe dobrando o joelho, orar. Não entendia aquilo, morava em sítio, mas ali já tinha uma vida, tinha alguém orando por mim, pagando um preço de oração. Mal sabia que lá na frente eu ia cair, que eu ia me perder, mas lá atrás já tinha alguém orando pela minha vida. Isso foi muito importante para mim sair lá na frente. Eu creio que todas as orações da minha mãe, todas as orações do meu pai, todo esse pedido, não foi em vão, né? Chegou nos céus e no momento certo, Deus me guardou, Deus me livrou. Como a gente anda no mundo, a gente tem aquela maneira de dizer que você é bravo, é forte, está armado, enfim, coisas assim no mundo. Você acha que você se livrou de uma guerra, de uma situação, porque você tem um nome, porque você é perigoso, porque você é bravo, enfim, nada disso. Você se livrou porque Deus te guardou, Deus tinha promessa na sua vida, e Deus tem um plano na vida de cada um, e não foi diferente na minha vida. E então ali, morei na época na fazenda, minha mãe faleceu, vim para a cidade com meu pai com 11 anos de idade, e ali meus irmãos, aquela família toda minha, foi cada um para um lado, e eu fiquei na cidade morando com meu pai, depois fui para um sítio morar com uma irmã, e depois voltei novamente para a cidade, e logo jovem ali, fui andando no mundo, saindo com os meus amigos, mas não era envolvido em droga. Comecei até a beber, depois de um tempo eu parei de beber, e lá na frente, com quase 30 anos, foi quando eu conheci a droga e entrei no mundo das drogas. Sempre trabalhei com pintura, faz 28 anos, sempre fui um bom profissional, sempre procurei fazer meus trabalhos bem feitos, mas, como se diz, o diabo ele parece sapatinho branco. E sempre eu tive muito medo de droga, sempre falei, não, nunca vou usar droga na minha vida, isso é uma coisa que eu nunca vou querer. Então eu digo para os jovens que estão em casa, ela aparece de uma forma diferente. Parece pessoas bonitas usando, pessoas te convidando, alegres, sorrindo, mas no fundo disso é muita tristeza, e não foi diferente comigo. E uma determinada vez, eu já saindo muitas vezes nas baladas, eu cheguei numa casa, uma determinada casa, e lá nessa casa tinha muitas mulheres, tinha
pessoas arrumadas, com bons carros, boas roupas, perfume. E todo mundo ali naquela casa ali, ou naquela festa, naquele momento ali, usava droga. E eu olhei e falei assim, isso não deve ser tão ruim, todo mundo tem carro, tem dinheiro, mulheres bonitas, homens bem arrumados. Falei, homens bonitos. Falei, isso não deve ser ruim. E ela me apresentou, foi apresentada essa droga para mim. E ali foi a primeira vez que eu usei. E surgiu um outro amigo também que saía sempre comigo, eu usava droga com ele, sempre nos finais de semana. E ali eu fui me aprofundando, cara. Aí no final de semana passou a se usar na sexta, no sábado, no domingo. No meio de semana eu não usava, mas passou com o tempo eu comecei a aprofundar nas coisas, usava no meio de semana também. Ia pra Friends, balada ali na frente, não entrava, mas gostava de ir, onde estava o movimento eu estava. E enfim, aí eu fui me aprofundando. E quando eu dei por si eu não conseguia mais sair. Eu achava que quando eu quisesse parar, eu parava. Aí eu já estava viciado. Aí tudo aquilo que me dava alegria, me fazia sentir feliz, começou a me dar tristeza, me dar muito medo. Aí eu queria parar, já não conseguia. Aí já começou a atrapalhar a minha família. Eu comecei a cair dentro de casa. Era condições financeiras, era uma compra, era um alimento, era um aluguel que eu pagava na época. Enfim, aí começou a despencar. E os amigos que batiam na minha costa, andavam comigo, já não era tão amigo assim. Quando eu, na hora do dinheiro, na hora da festa, você encontra amigo por todo lado do mundo. Mas na verdadeira hora mesmo, na hora de ser o verdadeiro amigo, o único amigo que me quis foi Jesus Cristo. Quando ninguém me quis mais, quando os amigos me abandonou, quando eu me senti um trapo, que eu já estava tentando até mesmo tirar a minha vida, Jesus olhou para mim e falou, ninguém te quer, mas eu te quero. Eu faço de você um novo homem. Vou mudar a sua história. E eu comecei para a igreja. Naquela época eu fui na dor mesmo, sabe? E quando eu cheguei na igreja de Sagradas Missões, a minha mulher já tinha pagado preço de oração para mim. Ela estava orando por mim, tinha feito campanhas por mim. Mas até ela já estava desanimando de mim, porque eu creio assim que, eu vejo assim que ela tinha força, mas ela não tinha uma estrutura, sabe? Alguém orando por ela e buscando por ela e fazendo ali, levando. E ela acabou meio que desanimando. Mas o próprio Deus, Ele me deu força para mim se reconhecer e buscar a presença dEle na necessidade. E aí eu cheguei às Sagradas Missões, arrebentado, abalado, triste, ruído, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, em todo sentido, financeiramente. Cheguei ao trapo. E olha, irmão, vou falar para vocês, não é fácil você chegar na presença de Deus. Muitas vezes as pessoas pregam, falam testemunho de vidas, transformação, fala de vida financeira. Eu não queria nada daquilo. Quando eu cheguei nas Sagradas Missões, eu queria ser arrumado aqui dentro. Eu queria ser tratado dentro do meu coração. Eu queria ser mudado e transformado de dentro para fora. Eu não pedia dinheiro para Deus, não pedia uma vida nova, não pedia casa, não pedia dinheiro, não pedia carro, nada disso. Eu pedia a presença. Eu queria ser transformado. Eu precisava ser transformado, eu precisava ser tocado. Eu precisava sentir a alegria que muitos sentiam. E naquele dia, teve um dia que eu estava orando na igreja, eu falava, mas eu não sou digno de estar aqui louvando, orando. Eu sentia vergonha. Satanás queria apanhar vergonha em mim, eu estava ali orando, erguendo a mão, daqui a pouco eu sentia, falei, nossa, mas eu não posso estar orando aqui. Ontem mesmo eu estava no bar bebendo, hoje eu estou aqui na igreja. Ontem mesmo eu estava no bar cheirando, hoje eu estou aqui na igreja. E isso foi alguns dias na minha vida. Eu mesmo buscando a presença, a face de Deus, o diabo também não queria me perder. Era uma guerra espiritual, muito forte. E ali o diabo tramava contra a minha vida. Ele queria me ceifar, queria matar, queria me tirar. Mas teve um dia que eu estava num culto, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no culto e aquele dia era um dia o dia da minha cura. Foi o dia da minha cura que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava ali na igreja, nos bancos ali, clamando a Deus. E eu falei, Deus, se o Senhor existe no céu, se o Senhor existe, o Senhor vai me curar hoje. Eu preciso ser curado. Porque eu tentava parar de usar droga, eu ficava um dia, 2, 3, 100, sempre estava recaindo. Eu falava, eu preciso que o Senhor mostre a sua face e me transforme. E o Senhor me cura verdadeiramente. Eu nunca mais quero usar droga na minha vida. E eu vou te servir. Se o Senhor existe no céu. E ali eu comecei a louvar, glorificar. O pastor pregou ali na frente na igreja de Sagradas Missões. Aquele pastor é um pastor de fora. E Deus usou aquele homem de uma forma tão grande. A palavra de Deus descia dos céus. Descia sobre aqui, passava sobre o pastor e vinha no meu coração. Descia dos céus sobre o pastor e vinha no meu coração.
E aquilo ali foi me tocando, foi quebrando tudo aquele peso, aquele jugo, aquelas algemas, tudo aquilo foi caindo por terra. E num determinado momento, ali o culto acabou, ali eu chorei, ali eu fui lá na frente, me dobrei. Só que ali, quando eu cheguei lá na frente, me dobrei e pedi para Deus, ali na frente mesmo, eu dobrei o joelho lá na frente no altar. E foi a hora que eu fiz esse voto. Falei, Deus, hoje eu quero dobrar o meu joelho aqui, quero me levantar curado. Se o Senhor existe nos céus, foi no momento que eu fiz o voto. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor me curou agora. E naquele momento, quando eu orei, eu senti que alguém me ouvia. E quando eu me pus de pé, eu senti que tudo aquilo de ruim de mim, aquele vício, aquela vontade, caiu por terra. Porque verdadeiramente eu senti uma verdadeira alegria. Eu senti vontade de abraçar as árvores. Eu abria minha mão, fechava, olhava para os meus dedos. Eu via meus dedos mexendo, coisa simples, né? Mas para mim que era um drogado na época, não olhava nada disso. Eu glorificava a Deus nos meus dedos se mexendo. Glorificava a Deus nas árvores, nos ventos. Glorificava a Deus numa planta. Eu abraçava a árvore. Então, quer dizer, eu comecei a enxergar tudo aquilo que estava tampado em mim, tudo aquilo que espiritualmente o diabo tinha me cegado. Deus me deu a visão e eu senti que saiu algo de ruim de mim. Foi o vício. Quando Deus tirou o vício de mim, no dia seguinte eu não senti vontade de usar droga. No segundo dia eu não senti vontade de usar droga. No terceiro dia eu não senti vontade de usar droga. E vou falar uma coisa para vocês, irmão. Quando Deus tira nós, quando Deus tem um tratar com o homem, quando Deus prova que Ele é Deus em nossa vida, sempre se levanta aquelas pessoas para dizer, você não vai conseguir. Quantos amigos meus andavam comigo e olhou para mim e falou, ei, isso aí é só mais uma palhaçada, você vai voltar a usar droga. Você já parou de usar droga? Como você parou? Deu até o Natal. Até o Natal você vai estar usando droga. Aí eu falava para eles assim, eu não preciso provar nada para vocês. Eu preciso provar isso para mim mesmo. Glória a Deus. Né? É eu e Deus. Falei, o tempo vai dizer para vocês. E nisso foi passando um mês, 2 meses, 3 meses. E quantos amigos batia? E até que uma determinada vez eu já estava mais enraizado na presença de Deus. Teve um amigo que chegou em mim e falou, cara, eu acho que você não parou de usar droga. Eu acho que você usa droga escondido. Eu falei, você sabe por que Deus ainda não curou você? Porque você não acredita no poder dele. Eu falei, eu não preciso usar droga escondido. Eu falei, se eu usasse, você se conhece muito bem, eu usava na frente de todo mundo, assim, nas baladas. Eu falei, mas se eu estivesse usando, eu jamais ia brincar com o nome de Deus. Uma coisa que eu não brinco é com o nome de Deus. Sei que estou aí buscando a presença, cada dia aprendendo, a cada dia se santificando, a cada dia reconhecendo as nossas falhas, nossos erros que nós temos. Só que nós vamos buscando, como Davi fazia, ele pecava, ele errava, mas ele se apresentava diante de Deus, ele reconhecia, verdadeiramente ele reconhecia, ele pedia perdão para Deus e ele continuava a jornada com Deus. Ele continuava. Então assim é a nossa vida cristã. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que você nunca vai tropeçar, mas que você se reconheça e se arrependa verdadeiramente, chacoalha a poeira e continua a jornada, porque ela não pode parar. Então assim Deus fez na minha vida. E eu, como falei isso para o meu amigo, falei, cara, se você verdadeiramente se arrepender e pedir para Deus, o mesmo Deus que curou, a mesma unção que Deus usou para me curar, Ele vai usar para você. Basta que você crê. E alguma outra vez também, teve uma outra determinada época, que teve um amigo que falou para um amigo meu assim, olha, o Dalvin não parou de usar drogas. Eu encontrei ele lá na Rio Branco. Eu falei, bom, se ele encontrou eu, perdão da palavra, ele encontrou outra pessoa. Ele encontrou, talvez seja algum do outro lado mascarado como eu, não foi. Ele não viu lá na Rio Branco, no posto da curva, usando droga. E glória a Deus, eu glorifico o nome de Deus, que vai fazer 8 anos. E desses 8 anos, passei tantas lutas e tantas provas e tenho passado, mas eu nunca mais voltei atrás, para a honra e glória do Senhor. Porque eu fiz um voto com Deus assim, eu falei, Deus, se for para mim voltar, andar na vida de treva que eu andei, porque eu sofri muito, eu fiz minha família sofrer, eu sofri demais, Pai. Falei, se for para mim voltar atrás, amanhã, o Senhor me leve hoje, porque eu não quero. Falei, nada paga a presença do Senhor, eu estar junto do Senhor, porque o que eu vivi, eu não quero viver nunca mais. Voltar, praticar, viver, ressuscitar o velho homem, o que eu passei no passado. Falei, jamais eu quero isso para minha vida. E eu vejo tantos amigos meus que estão no mundo das drogas, que muitos que saíram e está firme, e alguns recaíram e voltou atrás. E eles olham para mim e falam, Dalvin, eu queria ser como você.
ser um exemplo assim de não ter recaído, de não ter voltado. Eu falo, cara, muitas das vezes eu vejo um exemplo em vocês, porque Deus é tão maravilhoso. Vocês falam para mim que luta todo dia contra o desejo da droga. Cada dia vocês estão vencendo, glória a Deus, porque Deus não deixou mais esse desejo, nunca mais passou por mim. Foi Deus me deu parece que eu nunca usei droga, parece que eu nunca bebi bebida de álcool, eu não tenho vontade, parece que eu nunca pratiquei isso. Então, Pai, eu fico feliz de olhar para vocês e ver que vocês lutam cada dia, porque Deus me fez o que eu pedi para Ele me curar, para nunca mais ter o desejo. E eu nunca mais tive desejo, nunca mais tive vontade de beber e nada. Até um determinado dia eu passei num bar, conversando com meu primo, e eu passei naquele bar ali, e tinha um rapaz amigo dele, ele falou assim, cara, você está vendo essa bebida aqui? Esse é um licor, experimenta. Eu falei, cara, eu não bebo. Aí aquele cara me ofereceu um licor amarelo, um laranja, um rosa de morango, foi me oferecendo. Eu falei, cara, eu não bebo. Ele falava assim, cara, só experimenta um golinho, você vai ver. Eu falei, amigo, eu não bebo. Aí até que meu primo se irritou com ele, falou, cara, você não está vendo, meu primo não bebe nada. Ele não bebe nem um pouquinho, ele não experimenta, ele não bebe, ele é cristão. Então aí ele parou, mas ele insistiu por diversas vezes me oferecendo aquele licor. E eu falei, cara, eu não bebo. E eu parei ali para conversar com meu primo um pouco. Então a gente vê o cuidado de Deus com a gente, Deus levantando as pessoas. E ali meu primo se irritou com ele e falou, cara, você está vendo que ele não bebe nada. Ele não bebe nada, ele não pode experimentar nada, ele não bebe, você não está entendendo? Aí o cara parou de insistir. Mas a gente vê os cuidados de Deus com a gente. E uma das coisas que eu vou falar, uma das coisas que eu sou falho com Deus, é que Deus me curou para que eu seja uma ferramenta para levar o poder dele, a unção dele, para curar outras pessoas lá fora. Muitas vezes a gente fica tão parado, a gente tão egoísta, tão às vezes, sabe, a gente pode fazer mais pelos outros, e às vezes a gente faz tão pouco, às vezes a gente já está fazendo tanto. Ser cristão para cuidar da minha família, ser cristão para cuidar da minha vida, isso é difícil, pode ser difícil, mas não é tão difícil. Mas Deus está levantando guerreiros e quer levantar guerreiros hoje para nós se preocupar com as vidas aí fora. Verdade. Com aqueles que estão em trevas, para aqueles que não podem, que pode estar aqui, mas não tem força para vir aqui. Deus está usando nossas vidas para nós pagar preço de orações, aqueles que não vão lá, lembrar em orações para aqueles que estão nos becos, aqueles que estão nas ruas, presos nos vícios, nas prostituições. Deus está levantando nós para isso. E muitas vezes a gente é tão falho, às vezes é tão egoísta, né? Então assim, sabe, eu vejo assim que a gente se acomoda, sabe? Eu estou bem, minha filha está bem, meu filho está bem, e a gente vai buscando a Deus daquela forma, sabe, tão tranquila. Mas Deus quer algo mais da gente. Tem tantas vidas aí fora morrendo, tantas vidas aí fora sofrendo, tantos pais de família presos nos vícios, tantas mães em casa, pais chorando, filhos chorando pelos pais que estão nas ruas aí fora. Então que a gente venha se incomodar com isso, que o Espírito Santo venha incomodar a gente, acordar a gente nas madrugadas, lembrar a gente, trazer a nossa memória nas orações, ali, sempre que a gente está buscando a presença dele, a gente está lembrando dessas pessoas, porque eu vejo assim que Deus nesses últimos tempos quer levantar essas pessoas com um som nova, com um som de uma forma, sabe? Aqueles que estão lá fora, você fala assim, olha, esses não tem nome jeito. de Jesus. Deus quer usar essas pessoas de uma forma tremenda, que a gente não seja cristão egoísta muitas vezes, sabe? Assim, ou às vezes tão parado, tão tranquilo com o nosso habitat, vivendo aquela vida tão reservada, sabe? Vem para a igreja, trabalha, busca a presença de Deus todo dia, tem o nosso devocional, e sabe, aquela vida, sabe? Mas eu vejo assim também que quando Deus quer usar a gente, como se diz, a lenha chega, a lenha, o fogo se aquece, as coisas acontecem. Pode perceber, irmãos, nós como pai, nós como cristão, nós temos filhos, nós como esposo, como mãe, nós temos aquela vida cristã tranquila, busca a presença de Deus, jejum e ora. Mas vocês não vão tirar isso dessa razão, porque o que eu vou falar aqui é verdade. Quando a gente está com um filho no hospital, quando a gente está com um pai doente, um enfermo, quando a enfermidade bate a porta, não vem, irmão, pode falar a verdade, nossas orações são redobradas, nossas orações, a nossa busca a Deus é incessante. Você está trabalhando, você está glorificando, você está lembrando, você está ali, sabe, um momentinho que sobra, você corre no banheiro e fala, Deus, visita meu pai naquele hospital, Deus, visita meu filho. Você busca numa profundidade, numa intensidade, e é isso que Deus quer de nós, irmão. Mas muitas das vezes nós não fazemos isso.
no nosso natural. Deus é preciso chegar a lenha nos irmãos e permitir que coisas nos toquem. O vento bate no nosso barco para que nós acorde. Clama Ele em voz alta. E isso acontece na nossa vida, não é porque Ele nos odeia. É porque talvez aquela vida que nós estamos tendo, sabe, aquele nível, talvez se Ele abrir o céu, nós fica. E Ele não quer que nós fica. E às vezes, muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Fala, poxa Deus, estou na sua casa, busco, faço tudo, o que está acontecendo? Mas Deus sabe o porquê de todas as coisas. Meu Deus. Lá na frente você vai ter uma resposta. Verdade. Porque a lenha chega no nosso forno. Porque que acontece o calor de Deus. Porque que Ele permite os ventos soprar. Porque muitas vezes nós precisamos buscar mais. É verdade. Nós precisamos se derramar mais. Nós precisamos gritar mais ao nosso Deus. Reconhecer que Ele é Deus. Deus, eu tenho buscado, eu sou dizimista, eu estou na sua casa, eu sou fiel. Por que está acontecendo isso com a minha família? Por que logo o meu filho? Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele não enxerga como o homem enxerga. Ele não vê como o homem vê. Como Samuel aquele dia viu os grandes, os fortes. Deus vê diferente do homem. Vê diferente da humanidade. Ele sabe que se os céus se rasgar, muitos cristãos vão ficar. Verdade. Então a lenha chega, irmão. As coisas acontecem, o fogo sobe. Porque é necessário nós se dobrar, reconhecer a grandeza, reconhecer e buscar mais, e ser grato às coisas que Ele nos dá. Às vezes um prato de comida, você reclama de um arroz, um feijão e um ovo. Às vezes come ovo 2 dias. Eu mesmo sou um desses. Às vezes acontece, eu comer ovo 2 dias, eu começo louco, Deus, que isso aí? Eu já venho na memória, para meu Deus, me perdoa. Eu tenho um arroz, um feijão e um ovo. Tem pessoa que queria ter esse ovinho para comer, não tem, e a gente é egoísta às vezes. Você come um arroz, um feijão, um ovo, mas só que amanhã passa. Tudo coopera para o bem, daquele que busca e que espera no Senhor. Os dias difíceis vai cooperar, os dias bons vai cooperar, as dificuldades, as barreiras que nós enfrentamos, tudo vai cooperar. Basta que nós olhamos com olhar espiritual, que nós enxergamos que Deus está trabalhando, que tudo aquilo vai cooperar. Então a gente tem que ser grato pela nossa família, grato por tudo, grato pelas provas, pelas lutas, porque Ele não vai dar uma luta maior que nós possamos suportar, um fardo que nós não vai poder aguentar e nós vamos naufragar. Porque quando Pedro afundou, Jesus estendeu as mãos para ele. Jesus estava ali com ele. Quando Pedro foi afundar, Jesus estendeu as mãos para ele. Jesus não vai deixar nós. Jesus vai estender a mão como estendeu para Pedro. Nós somos Pedros nesses últimos tempos. Quando nós não resistir, Jesus vai estender as mãos dele e não vai deixar nós afundar. Então Jesus é a nossa vida. Jesus é o controle de tudo. Jesus deu a vida dele por nós, que nós devemos reconhecer isso. Tantas pessoas não são egoístas, mas tantas pessoas aí fora. Eu vejo pessoas, eu estava pensando esse dia, o Espírito Santo tocou no meu coração assim. Quantas pessoas planejam, quantos irmãos na igreja, a gente sabemos disso. Você planeja uma viagem para a praia, é lógico, é seu direito. Você trabalhou o ano todo, você lutou o ano todo. Você planeja uma viagem para levar sua família, e no final do ano você consegue isso. Mas quantos cristãos, irmão, não conseguem ir numa praia? Será que você teria coragem de falar, poxa vida, há 6 anos eu estou indo à praia. Será que esse ano o Espírito Santo tocar no seu coração, você falar assim, vou fazer tudo como se fosse para mim, tudo como se fosse para os meus filhos, e vou doar isso para uma irmã ou para um irmão que não teve a oportunidade de ainda ir na praia, que eu sei. Amados, vou falar uma coisa para vocês, que nós devemos ter um coração grato e não ser egoísta, porque nós sabemos que na igreja nós temos pessoas que têm melhores condições, lutas passando, mas tem pessoas que estão ali, ó, todo dia, tem campanha de oração, está ali dobrando o joelho, precisa de um irmão ou de alguém para limpar a igreja, está aqui, trocar uma lâmpada, está ali, e são esses que menos às vezes têm condições. Será que o nosso coração muitas vezes estão preparados para falar, esse ano eu vou doar a minha viagem, tudo que eu preparei para a minha família, eu vou abençoar uma família? Será que muitos irmãos estão preparados para isso? Será que Deus tocou no coração nosso numa profundidade que nós conseguimos doar isso? Eu creio que se nós fazer isso para um irmão, nós estamos fazendo para o reino. Eu creio que seremos recompensados. Forte demais. Eu creio que seremos recompensados. Que não seja financeiramente, mas sim espiritualmente, se não são. Eu creio. Então muitos querem ser usados. Muitos querem ser usados, mas não quer ser provados.
Muitos querem ser útil na igreja, mas quer ser, como se diz, muitos não querem ser o motor do que gera, que se esforça para gerar o ar frio dentro do carro, aquela brisa, mas sim quer só sentir a brisa. Então muitas vezes nós precisamos ser o motor. Um dia eu falei isso nessa igreja. Amém. Nós precisamos ser o motor que sobrecarrega, que sobreaquece, para levar aquele arzinho gelado lá dentro do carro, para aquelas vidas poderem sentir a brisa. Glória a Deus. Então assim Deus quer fazer nossas vidas. Deus quer mudar a história de cada um de nós. Mas Deus, muitas das vezes nós vamos passar por fornalha, nós vamos passar por tempos, por dias difíceis, para que outras vidas se alegrem na presença do Pai, reconheça e conheça a presença de Deus, e se estabeleça na presença de Deus, se afirme na presença de Deus. Então muitas das vezes é necessário pôr a mão, impor as mãos, orar por alguém, abençoar, pedir que aquela pessoa seja curada é uma coisa, mas acompanhar o crescimento de uma pessoa, acompanhar quantas vezes aquela pessoa vai cair, acompanhar até ela se afirmar, acompanhar até ela criar raiz. Muitas vezes a gente não quer isso. A gente vai lá, prega, ora, acompanha, dá aquele rumo, desce as águas, depois do batismo você já acha que está tudo certo. Ele já é cristão, ele vai seguir. Amados irmãos, é aí que a tempestade vem, é aí que os ventos vêm, é aí que nós precisamos acompanhar esses irmãos, aqueles que desceu as águas, aqueles que conheceu a Cristo, aqueles que aceitou a Cristo. Pode ter certeza, irmão, que os dias difíceis vão vir, que se nós tiver dado a mão, acompanhado com eles, ter uma corrente, vai ser mais fácil. Os ventos vão bater, mas só que nós estamos juntos. Vai ser mais fácil deles se afirmar, vai ser mais fácil deles voltar, vai ser mais fácil deles se equilibrar. E se sozinho, é difícil, irmãos. Quantos cristãos vir, descer as águas, buscar a presença de Deus, estar dentro da igreja, e muitos deles se esfriar na presença de Deus e não querer mais ir à igreja. Eu falo, por que você saiu? Eu parei de ir na igreja, ninguém foi na minha casa, me visitou. Logicamente nós sabemos que tem aqueles crentes dengosos, que quer que você ora por ele, quer que você dobre o joelho por ele, quer que você jejua por ele. Mas muitas das vezes tem aquele cristão que se sente abandonado, e que a gente não venha deixar ninguém para trás. Amém? Amém. Glória a Deus. E então assim, eu tenho para dizer para vocês nessa noite, que nós não viemos ser crente muitas das vezes só para nós, mas que nós viemos se preocupar com as almas aí fora. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vejo assim, eu vivi um mundo bem terrível na época quando eu entrei nas drogas. Eu até trafiquei, vivi muito tempo, fui parando de trabalhar. Teve uma determinada vez que eu coloquei alimento para minha filha na mesa, coloquei ali iogurte, todas as coisas que ela gostava, mas eu me senti tão mal, porque tudo aquilo que eu ponhi na mesa para ela, eu fiz um banquete, mas não era o banquete do meu suor, como a palavra de Deus diz: comer e beber do seu suor, que não for melhor que não coma. E quando eu ponhei aquilo ali na mesa, eu chamei minha filha para comer, cara, ali eu senti algo ruim, sabe? Eu senti assim, falei, poxa vida, tudo isso está aqui, alguém sofreu, alguém usou droga para que esse dinheiro chegasse até no meu bolso, alguém se drogou, se dopou para que esse dinheiro chegasse aqui. Isso é um dinheiro sujo. Então eu creio que tudo aquilo que eu sentia já eram as orações da minha mãe lá atrás por mim. Eu fazia, eu praticava, mas eu me sentia mal. Eu sentia muito sujo. No dia seguinte eu sentia um trapo. Quando eu usava a droga a noite toda, tinha vez que eu ficava 3 dias internado nas drogas, no motel, sumi de casa. E quando eu chegava em casa, eu me lembro que sempre eu comprava roupas novas para os meus filhos, quando eu trabalhava. E numa determinada vez eu me lembro que o meu filho, Rafael, hoje ele tem 19 anos, ele trabalha no 88. Ele foi para a escola, eu lembro que os dedos dele estavam para fora do tênis. Cara, eu não tinha dinheiro para comprar um tênis para meu filho ia estudar com o tênis rasgado, os dedos para fora. E eu sabia que eu tinha dinheiro. Alguns dias antes eu estava com 1.000, 2.000 no bolso. Naquela época 1.000, 2.000 reais valia muito dinheiro. Eu cheguei a gastar 1.000, 1.700 reais numa noite, há 8, 10 anos, mais de 8 anos atrás, 10, 12 anos atrás. E então eu sentia mal. E toda essa tristeza, toda essa dor, tudo o fardo que eu fui carregando, foi o que gerou força. Os tropeços, as decepções, os amigos pisando na bola, tudo isso foi gerando força para que um dia eu chegasse na presença de Deus, me derramasse e fosse curado. Porque se tivesse tudo bom, eu tivesse com dinheiro, tivesse perdido carro, emprego, tivesse tudo bem, eu estaria lá até hoje. Então Deus usou as piores formas, tudo que era ruim, tudo que eu plantei, Ele usou para mim atrair a Ele.
O amor de Deus é incondicional. Ele usou tudo isso, tudo aquilo que eu fiz de ruim, tudo aquilo que era para me acabar comigo, Ele usou para me atrair a Ele, para que eu chegasse Ele todo arrebentado. Como eu cheguei na presença dEle e ninguém, meus amigos, meu telefone já não tocava mais, era o mesmo telefone. O telefone que tocava 10, 15 vezes, 20 vezes por dia convidando para a festa, já fazia 7, 8 meses que ninguém me ligava. Se ligasse era para me cobrar de alguma coisa. E tudo aquilo que eu fiz naquele mundo errado, tudo aquilo que eu usei, Deus usou para me atrair a Ele. E cheguei todo machucado, todo cheio de ferida. E Deus falou: vem cá que eu vou te curar. Ninguém te quer. O mundo aí fora não te quer, mas eu te quero. O mundo lá fora, Satanás queria minha alma, né? Mas Deus não permitiu. Mas o mundo, os amigos, os cegos também andando, me abandonaram. E ali eu já não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha mais condições, não tinha emprego. O nome caiu na lama. E ali eu fui excluído dos meus amigos. Quantas vezes eu chegava no bar, os amigos meus bebendo, aqueles que eu pagava rodadas e rodadas de cerveja, eu ficava do lado deles olhando, eles bebendo, sorrindo. Eu sentia mal, mas mal sabia que tudo aquilo sentindo era já gerando algo, a minha fraqueza, para me reconhecer que eu não era nada sem Deus. E Deus aperfeiçoou o poder dele na minha fraqueza. Glória a Deus. Tudo aquilo era para me reconhecer e voltar atrás, aquelas lágrimas caíam, era para que um dia eu me levantasse. E Deus usou isso para que eu também pudesse levantar outras pessoas. E também tem discípulos. Já tem discípulos, tem pessoas, amigos meus, que estavam no mundo das drogas e foram libertos, tá firme na igreja, casaram. Então, a gente vê o agir de Deus como é lindo, né? Ele é perfeito. Ele usa tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós praticamos para nos atrair a Ele. O amor de Deus incondicional é lindo. E eu tenho muito a agradecer a minha igreja, Sagradas Missões, meus pastores. Tem a ver que eu recebo orações da minha pastora Madalena, 3 horas da manhã. Nossa pastora não esquece da gente. Ali às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, sempre ela está orando, sempre ela está buscando, nos abençoando, nos guardando, nos cobrindo de oração. E tem passado vento também, tribulações, tem passado tantas coisas, tantas lutas, tantos ventos têm soprado a tenda da nossa pastora, mas não tem derrubado. Eu creio que cada vento desse que Deus tem permitido nas nossas vidas tem nos feito criar raiz. Amém. Porque percebe você quando o vento vem mais forte. Se você estiver em cima de uma árvore e se ventar bem forte, o que você vai fazer? Apertar as suas mãos, os seus dedos, o galho que você tiver, você vai abraçar ele mais forte. Então assim é nossas raízes. Quando nós sentimos vento, quando o vento vem forte em nossas vidas, na direção da gente, as nossas raízes se aprofundam. O conhecimento, a busca por Deus se aprofunda. Então a gente buscamos mais a presença de Deus. Então Deus fez isso na minha vida. Deus me transformou através da minha vida a vida da minha filha, Maria Fernanda. Está firme na Igreja Sagradas Missões, a minha esposa. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Só que eu percebo assim que a gente precisa se aprofundar mais ainda em conhecimento, em busca, e se dispor mais à obra de Deus. Que é igual a palavra de Deus diz, né? Ele só quer somente que nós abrimos a boca e se dispomos na presença dele, que ele vai nos usar verdadeiramente. Amém. Se nós abrir o nosso coração, abrir os nossos corações, se derramar na presença de Deus, ele vai nos usar. Nós vamos ser útil para o reino e, como se diz, para povoar os céus, que é isso que ele quer. Ele quer um povo que se preocupa com o próximo, que se preocupa com o cristão que está do seu lado, que às vezes está pecando. Ele não quer que nós vemos apontar o dedo, mas sim que nós abraçamos. Muitas vezes, né, levar pedrada, dar pedrada é fácil, mas aquele que pecou, poxa vida, a última coisa que ele quer é ficar tomando um monte de pedrada. E às vezes a gente, né, a ovelha machucada, a gente acaba de ferir mais com a nossa língua. Então que a gente venha parar, muitas vezes, pensar muito bem, antes de falar, não falar para pensar, machucar as pessoas. Então que o Espírito Santo toque no coração de cada um que está ouvindo a palavra e toca de uma forma assim, sabe? E quando a ovelha chegar do nosso lado machucada, que nós venhamos pedir direção de Deus antes de falar alguma coisa, para que não machuque mais ela, entendeu? Porque às vezes você está tão machucado, você está a fim de ser curado, ser abraçado, né? Ser tocado, ser transformado, e falar: ei, nós não vamos lançar você fora, vem cá.
você está conosco, você é um soldado ferido, nós não vamos abandonar você. Você saiu conosco, você está na guerra conosco, você vai chegar até o fim conosco. Vai combater o bom combate, né? Guardar a carreira, chegar lá no finalzinho, guardar a nossa fé. Não perder essa fé. E não perder o amor ao próximo. Então que esse amor ao próximo venha ter sempre dentro do coração de cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos ao fim, né, deste testemunho. Acredito que agregou muito nas nossas vidas. Nós precisamos realmente acordar como cristãos, né? Nós precisamos entender a necessidade do mundo, não só dos cristãos, mas daqueles amigos que nós temos que infelizmente ainda vivem no mundo, e que nós viemos ser realmente testemunhas de Cristo. Hoje eu ouvi alguém fazer uma pergunta que me pôs numa incógnita. Se o Senhor tirasse de nós hoje o instrumento das nossas mãos, como que nós o serviríamos? Se tirasse o violão, se tirasse o teclado, se tirasse a bateria, se tirasse o baixo, se tirasse o microfone, como que nós serviríamos o Senhor? Às vezes nós nos dispomos a servir o Senhor porque nós temos um ministério. A responsabilidade que é gerada em nós é porque nós temos um ministério. E o maior ministério que Deus nos dá é o ministério da reconciliação. A partir do momento que nós nos dispomos para Deus, independente se eu tenho um microfone, se eu tenho um violão, se eu tenho um teclado, se eu tenho uma bateria, ou se eu tenho um baixo, ou se eu tenho algum outro instrumento, independente disso, eu sirvo aquele que criou todas as coisas. E eu preciso ser uma testemunha viva, eu preciso ser a carta viva do Senhor no mundo. E que Deus continue te abençoando. Agradecemos de coração mesmo, né, a disponibilidade, a sua vontade de falar de Jesus. Acredito que realmente esse testemunho vai impactar muitas vidas. E que se impactar uma vida só, a gente sabe que a Bíblia nos ensina que já há festa no céu. E que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família, sua casa, os seus projetos, os seus negócios. Que o Senhor te prospere tanto na terra como no céu. Que o Senhor te encha de poder e de graça para que você continue nesse mistério. Porque nós somos testemunhas vivas do Senhor. Quero agradecer aqui aqueles que nos acompanharam, agradecer os músicos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e que vocês não desistam deste ministério, que nós continuemos dando essa iniciativa para que o reino de Deus venha a ser apresentado para aqueles que estão longe e distante do Senhor. Amém? Obrigado mesmo, Dalvin. Deus abençoe, viu? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e do nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo venha estar conosco hoje e todos os dias de nossas vidas. E todos nós dizemos amém, amém e amém. Deus abençoe, viu?